Quero dizer que estou muito feliz com a oportunidade. É sempre bom falar de Jesus, né? Aquele que é o consumador da nossa fé. Como é gostosa essa manhã. É a primeira vez que eu venho, mas estou assim, abastecida com a presença do Senhor. É muito bom poder debruçar no colo do Pai. Amém? E a palavra que eu quero compartilhar nessa manhã, ela é bem simples, está lá em Neemias. Neemias no capítulo 2. Glória a Deus. Neemias capítulo 2, a partir do versículo 17. Glória a Deus. Amém? Todos encontraram? Diz assim. Neemias capítulo 2, versículo 17 diz assim: Então eu lhes disse, vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nesta situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. Eles responderam, sim, vamos começar a reconstrução. E se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Agora lá no capítulo 3, a partir do versículo 9, vai dizer assim: Refaías, filho de Ur, governador da metade do distrito de Jerusalém, fez os reparos do trecho seguinte. Ao seu lado, Gedaías, filho de Harumaf, fez os reparos em frente da sua casa. E Atos, filho de Razabneias, fez os reparos ao seu lado. Malquias, filho de Arim, e Assub, filho de Paate, Moabe, repararam outro trecho e a Torre dos Fornos. Salum, filho de Aloés, governador da outra metade do distrito de Jerusalém, fez os reparos do trecho seguinte com a ajuda de suas filhas. Só até aí. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Senhor, obrigada, Jesus. Obrigada pela tua palavra. Obrigada pela tua palavra, Jesus, que é fonte de vida para as nossas vidas. Senhor, nós te louvamos pela oportunidade, Senhor Jesus, de podermos ser alimentados por essa palavra. Nós clamamos para que nessa manhã, Jesus, a sua voz ecoe em nossos corações, a tua vontade, Senhor Jesus, que nós possamos ter percepção do céu, ter direção e discernimento daquilo que não eu, Jesus, não, Senhor Jesus, que o homem, mas que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Nós estamos aqui na tua dependência, Senhor. Fala conosco nessa manhã, no nome de Jesus, ó Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Eu acredito que a maioria de nós conhecemos a história de Neemias, né? O copeiro do rei. Aquele que se compadeceu de Jerusalém quando soube da notícia de que os muros estavam destruídos. E é interessante quando a gente olha para a vida de Neemias que ele era alguém que fazia tão bem feito o que ele fazia, ele servia o rei tão bem que quando ele precisou de um favor, ele foi favorecido. Né? Ele se compadeceu e ele se dispôs em eu vou lá construir os muros. E quando a gente olha para o perfil dele, ele não era alguém que era acostumado a pegar no duro, no pesado. Ele era o copeiro do rei. Mas ele era alguém disposto. E algo que nós precisamos levar para as nossas vidas é que o Senhor ele sempre vai usar aquele que está disposto. Não é por causa dos nossos dons e talentos, das nossas habilidades pessoais, mas o Senhor ele vai usar aquele que está disposto. E como nós vimos aqui na palavra de Deus, Neemias chega e ele encoraja o povo. Ele fala, olha como está destruído, nós vamos sair dessa humilhação, nós vamos reconstruir os muros. E ele não chega dizendo, eu vim para reconstruir, ele diz, nós vamos reconstruir. Eu estou aqui para encorajar vocês porque nós vamos reconstruir. E eu gosto muito dessa história da Bíblia porque quando Neemias está lá,
E aí eu fiz questão de ler esse trecho, mas quando a gente continua lendo, a Bíblia é bem detalhada, né? Ela é bem específica naquilo que nós precisamos nos atentar. E a palavra de Deus diz que cada um foi reconstruindo o muro que estava perto da sua casa, que estava perto do lugar ali em que ele passava, a porta da entrada no qual ele talvez entrava pela cidade todos os dias. Cada um foi construindo um pedacinho. Cada um foi fazendo um pouquinho. Cada um foi levantando um pouquinho do muro aqui, um pouquinho do muro acolá. E quando nós continuamos lendo, vai ter um momento aqui na palavra de Deus em que os inimigos eles vão ficar, inquietos, vão ficar incomodados com aquilo, porque o muro estava sendo levantado. E a palavra de Deus diz que eles vão se revezando, um vigia à noite, o outro trabalha, e o muro estava sendo reconstruído. E o que nós aprendemos com essa passagem é que, às vezes, nós olhamos e todo o muro está destruído. E o cenário é de destruição, como aquele povo. Eles olhavam e toda a cidade estava destruída. E aí eles pensavam assim, nós não podemos reconstruir, nós não temos força, nós não temos recursos, nós não temos habilidades. Mas o que o Senhor tem pedido para nós não é para nós reconstruirmos todo o muro, é para nós reconstruirmos o muro que está à nossa frente. É o muro que está de frente à nossa casa. É o nosso pequeno muro. Porque quando eu reconstruo o meu pequeno muro, quando a irmã reconstrói o pequeno muro dela, quando a irmã Salviana reconstrói o pequeno muro dela, todo muro é reconstruído. Amém, Jesus. Nós não conseguimos fazer muito, mas nós conseguimos fazer pouco. E o pouco que nós fazemos vai fazer a diferença. Às vezes a gente não consegue mudar o nosso marido, mas a gente consegue orar por ele, a gente consegue nos mudar. Nós não conseguimos mudar as pessoas, mas nós conseguimos ser gentis com elas e transmitir aquilo que é em nós, que é a presença do Espírito Santo. Porque onde o Espírito Santo habita, a gentileza, a bondade, a generosidade. E nós precisamos exalar o brilho do Espírito Santo nas nossas vidas. Eu sei que se nós pensarmos, se eu perguntar às vezes para alguém aqui, o que você comeu no almoço de Natal? Todo mundo vai lembrar. Eu me lembro até o que eu comi no almoço do Natal do ano passado, porque eu comi tanto que eu não me esqueço. Foi uma comida boa, preparada com amor. Todo mundo aqui vai lembrar. Mas talvez se eu perguntar o que nós comemos lá, o que você comeu na segunda passada, na quarta, no almoço? Às vezes a gente não vai se lembrar. Porque às vezes a gente lembra daquilo que é especial, daquilo que é... Mas o que nos sustenta não é o almoço do Natal. O que nos sustenta é o arroz com feijão de todos os dias. Arroz, feijão, bifinho, arroz, feijão, ovinho, uma saladinha. É isso que nos sustenta. Às vezes a gente vem para o culto no domingo e nós somos muito abastecidos. É como um almoço de Natal. É uma palavra poderosa. Que palavra poderosa foi domingo no culto? É uma palavra que nos enche, a gente sai daqui cheios. Mas se na segunda de manhã nós não acordarmos e dobrarmos o nosso joelho no secreto e cozinharmos o nosso arroz com feijão, nós vamos morrer de fome. Porque o alimento do domingo, o alimento do culto, o alimento, ele é bom e ele sacia a nossa fome naquele momento, mas nós precisamos todos os dias reconstruir um pouquinho do muro. Todos os dias nós precisamos dobrar os nossos joelhos e construir um pouquinho do muro. Talvez lá na tua casa, talvez lá no teu trabalho, talvez na tua família, você olha e pensa assim, meu Deus, está tudo destruído e não tenho o que fazer, eu não consigo sozinha. Mas você consegue um pouquinho. As pessoas, elas não leem a Bíblia, mas elas leem a nossa vida. As pessoas lá fora, as pessoas da nossa família que ainda não conhecem Jesus, elas leem a nossa vida. E quando elas olharem para nós e elas verem o pouquinho que nós estamos fazendo, acredite, essa pouca luz faz a diferença na vida daquele que está nas trevas. A tua oração, o teu jejum, a tua entrega, a tua gentileza, às vezes, de se levantar e falar, pode sentar. Isso resplandece a presença de Jesus que é em nós. E eu quero te encorajar nessa manhã a reconstruir o pequeno muro, a reconstruir o muro que está de frente à tua casa,
Na verdade, não é um pequeno muro, porque o muro é muito grande, mas nós podemos reconstruir uma pequena parte. Nós podemos nos responsabilizar em construir uma pequena parte. Nós não devemos olhar para os Neemias da vida, porque sim, o Senhor tem levantado muitos Neemias e glória a Deus por isso. Homens e mulheres de coragem para encorajar um povo, para trazer uma palavra profética, para trazer uma palavra de coragem. Mas a responsabilidade, nós não devemos terceirizar, ela também é nossa. Somos nós que precisamos acordar todos os dias e falar, hoje eu vou reconstruir um pedacinho do muro. Tá difícil, parece impossível, mas eu vou fazer a minha parte, eu vou reconstruir um pedacinho do muro. Hoje eu vou orar pelo meu filho que está perdido, pelo meu marido que ainda não se converteu, pela minha família que ainda não conheceu a Cristo. Eu vou reconstruir. Eu não posso alimentar todas as pessoas que têm fome, mas eu posso me atentar ao vizinho, se ele está passando necessidade. Nós somos estampadores de brechas, reparadores de brechas. Eu não sei como continua aqui, se pode fazer uma oração para finalizar? Amém? Então vamos nos colocar de pé, vamos orar juntos. Aleluia, Jesus. Que nessa manhã, que nesse momento, você coloque na presença do Senhor, Senhor, as suas ruínas, as ruínas que estão à sua frente, como aquele povo. Eles olhavam e eles só viam ruínas. Mas eu te convido nessa manhã a falar, Senhor, eu estou aqui para ser usada por Ti. Eu estou disposta a reconstruir as partes do muro, Senhor. Eu estou disposta, Senhor Jesus, a fazer a minha parte, a dobrar os meus joelhos e interceder por aquele que não tem força, Senhor Jesus. Senhor, nós queremos ser, Senhor Jesus, os reparadores de brechas. Senhor, nos encoraja, Senhor, que nós possamos buscar no Senhor, ó Deus, a nossa força, a nossa alegria, Senhor Jesus. Que o Senhor seja aquele que nos direciona, que o Senhor seja aquele que nos abastece, Senhor, que o Senhor seja aquele que nos dá vigor, ó Deus, para nós não desistirmos, para nós não desanimarmos, Senhor Jesus, que nós possamos todos os dias, Senhor Jesus, fazer a nossa parte, reconstruir os nossos muros, Senhor, entregar o nosso dia ao Senhor, a nossa casa, a nossa família, o nosso casamento, Jesus. Senhor, eu oro, Senhor Jesus, por cada família que está aqui, Senhor Jesus, sendo representada, Pai. Que no nome de Jesus a Tua presença, a Tua graça, Senhor Jesus, possa alcançar cada vida, Senhor. Cada família nesse instante, Senhor Jesus. Que no nome de Jesus, aquele que está fraco, aquele que está desanimado, seja encorajado nessa manhã, ó Deus. Porque o Senhor, ó Deus, é o dono da obra. É o Senhor, ó Deus, quem começa conosco e quem termina conosco, Jesus. É o Senhor, ó Deus, quem nos dá recursos e forças, Jesus, para fazer, ó Deus, para trabalhar, Senhor Jesus, para não desanimar, Senhor. Seja, Senhor Jesus, a nossa alegria, seja, Senhor, a nossa direção, seja a nossa força, o nosso refrigério no dia mal, Pai. Que no nome de Jesus nós possamos ser encorajados pelo Teu Espírito, Jesus, a continuar, ó Deus, a continuar, Senhor Jesus, a não parar, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus. É a Ti, Jesus, que nós confiamos, ó Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém. Eu agradeço a oportunidade. Que Deus abençoe.